Vamos então prosseguir a segunda sessão. Ontem, enfim, com bastantes digressões, até porque houve inicialmente, digamos, essa necessidade que me pareceu pertinente de fazer uma apresentação um pouco mais geral, mas, enfim, quando entramos não com detalhe, mas sobretudo no comentário daquele texto a que eu me referi, onde o Walter Benjamin faz uma crítica a dois conceitos fundamentais de uma doutrina estética que no fundo era uma herança romântica, que é primeiro o conceito de belo, que não é propriamente uma herança romântica, mas que de resto o romantismo também já tinha posto em causa, e eu referi-me a essa nova categoria estética que seria o sublime, que surge também antes do romantismo, mas que o romantismo elevou a uma enorme potência. E, portanto, mas de qualquer das maneiras o belo não sucumbiu completamente enquanto categoria estética. Continuou, e ainda hoje continua, toda uma, digamos, é um pouco paradoxal, mas ao mesmo tempo que se faz a crítica do belo, ele ressurge mesmo pelo seu lado, digamos, de uma negatividade ou de qualquer coisa que está sujeita a crítica, mas que é preciso ter sempre, considerar no seu horizonte. Isto é, quando hoje os artistas dizem que isso do belo já passou à história, de qualquer dos modos, há uma ideia mais ou menos difusa da arte, ou melhor, uma ideia muito difundida da arte, que faz com que seja difícil prescindir de uma consciência de que a arte tem que ver com a beleza. E, portanto, se ela não tem que ver com a beleza, isto é, se faz arte que pretende que não tem nada a ver com a beleza surge aí como uma espécie de categoria negativa. Estão a ver? Portanto, ela não é tida em conta como algo de operativo e positivo, mas é tida em conta como uma negatividade. É algo contra o qual a arte se faz. Estão a ver? E o facto de ser algo contra o qual a arte se faz não a suprime, mas pelo contrário coloca como uma espécie de alvo negativo a bater. E, portanto, a beleza, de uma maneira ou de outra, como uma categoria positiva ou como uma categoria negativa, nunca foi completamente eliminada e provavelmente continua a não ser, porque de facto trata-se daqueles conceitos mais ou menos perenes que na tradição ocidental foi herdado da estética grega e, portanto, é muito difícil de eliminar ou de pôr atrás das costas. E, portanto, a par dessa crítica enfim, da categoria do belo, que de resto vai ser substituída, mas isso é uma coisa mais complicada, por um outro conceito que o Walter Benjamin chama o inexpressivo, em alemão Ausdruckslos, portanto, um poder do inexpressivo, daquilo que não tem essa força expressiva, e já vão perceber melhor o que é que isto significa, porque de facto ele está a escrever num momento onde o expressionismo tinha acabado de ter uma influência enorme. E portanto tinha sido um dos movimentos de vanguarda, tinha sido precisamente o expressionismo. E portanto quando o Walter Benjamin sugere a introdução de uma nova categoria que suspende essa possibilidade da expressão, ou seja, de que a arte seja expressão, seja do que for, mas na circunstância ele está mais interessado, sobretudo, em fazer uma crítica da arte como expressão da vida, mais do que dos princípios do expressionismo, que no fundo não tinham propriamente que ver com a expressão da vida, tinha que ver com a expressão enfim, de toda uma matéria interior que estava para além desse ideologema harmonioso que é a vida. No caso do Walter Benjamin, ele está sobretudo interessado em fazer a crítica da arte
como expressão da vida, e daí qualquer ideia de que a arte tem uma relação de continuidade harmoniosa e de contiguidade também com aquilo que é a vida. Isto pode parecer assim o que é isso da vida, mas eu julgo que um dos princípios que fazem parte do senso comum é de que a arte exprime qualquer coisa, sobretudo determinado tipo de artes, sobretudo as artes menos abstratas. A arquitetura é difícil dizer o que é que ela exprime, porque é ou a música, mas mesmo assim, por exemplo, a música romântica tem essa força expressiva, e mesmo em alguns nomes de algumas peças clássicas, sei lá, quando falamos de Sonata de Outono, ou quando falamos em tudo isso, parte-se do princípio que a música, mesmo sendo uma arte completamente abstrata, tem a possibilidade de exprimir coisas concretas e de simbolizar qualquer coisa. Muito embora aí se trate de algo muito convencional. Quando se passa, por exemplo, para a literatura, aí a coisa torna-se diferente, porque a literatura já é uma arte que é feita a partir de uma matéria que é a linguagem, e a linguagem, por definição, é o instrumento fundamental da nossa expressão. E, portanto, já não estamos a lidar meramente com formas, estamos a lidar com outra matéria que em si tem um significado, não é? Portanto, enquanto que tanto a pintura como a escultura, como a arquitetura trabalham a partir de um material que em si mesmo não significa nada, não é? Enfim, a arquitetura trabalha com o espaço, os volumes, etc. Isso em si não significa nada. A música trabalha com os sons, os tempos, os silêncios, etc., que em si também não significa nada, mas o principal, ou melhor, o exclusivo material da literatura é a linguagem, que significa, que nós não podemos mesmo abstrair-nos do significado das palavras, por mais que queiramos e por mais que, por exemplo, os simbolistas tenham dito de la musique avant toute chose, isto é, fazer da poesia música, eles nunca conseguiram dar à literatura a mesma dimensão abstrata que tem a música, por mais esforço que fizessem e por mais que se esforçassem para que aquilo não significasse nada e passasse a ser mera musicalidade. A linguagem tem essa espécie de inscrição do significado que é inalienável e que nós não podemos esquecer. Agora, o que, digamos, do ponto de vista do senso comum, aquilo um princípio fundamental é da relação entre a arte e a vida. E isso, no romantismo, isso estava tão presente que os artistas românticos, de certo modo, até quiseram inverter a relação. A arte não vinha depois da vida, representando a vida, mas a vida era concebida como uma forma de arte. E, portanto, o artista romântico era aquele cuja arte era a sua própria vida. E, portanto, havia aí uma indistinção entre os dois planos, o plano da arte e o plano da vida. Ora, já no final do século XIX, há um autor, enfim, e princípio do século XX, melhor dizendo, também, ainda passa do século XIX para o século XX, há um autor que foi muito importante na estética sua contemporânea, que é o Dilthey. Ele escreveu um livro muito famoso, que foi A Experiência e a Poesia. Foi um livro muito famoso, porque foi talvez o título fundamental, o livro fundamental, que marca uma espécie de, digamos, corrente filosófica que ficou conhecida como Erlebnisphilosophie, a filosofia da experiência. Ao mesmo tempo, na Alemanha, um dos movimentos literários, ou um dos momentos literários que mais devem a toda esta filosofia da experiência e da relação, que postula esta relação imediata entre a poesia e a própria experiência vital, a experiência da vida,
é de um poeta muito importante, chamado Stefan Georg. O Stefan Georg foi um poeta importantíssimo no princípio do século, com o qual o Walter Benjamin entrou em polémica, não propriamente com ele, mas com os discípulos dele. E ele tinha muitos discípulos. Criou uma espécie de movimento, ou de círculo, que foi conhecido como o Círculo de Georg, que era uma coisa, enfim, um pouco estranha, porque tinha, como é que eu ia dizer, era politicamente, como se diria hoje, ou como se diria há alguns anos atrás, reacionário no sentido de a busca de algo de muito tradicional, que tinha que ver com uma ideia de poeta enquanto alguém dotado de um poder sobre-humano, portanto, um poeta que era o semideus. Portanto, ele era de um narcisismo enormíssimo, estava rodeado de gente para lhe alimentar o narcisismo, a verdade era essa, de gente, aliás, foi muito importante, e que foram responsáveis pela ideia. Ele escreveu um poema que se chamava A Alemanha Secreta, que foi um título que ficou, digamos assim, que alimentou, a certa altura, todo o pensamento de direita alemão. E o pensamento que depois, mais tarde, vai dar ao nazismo. A Alemanha Secreta. A ideia de que a Alemanha tinha um segredo e, portanto, um mistério. Era algo misterioso. E não era propriamente um segredo a desvendar, pelo contrário, era um segredo a cultivar. E ele tinha um círculo imenso de pessoas à volta, de poetas, estudiosos, de literatura, etc., que lhe prestavam culto, porque tratava-se exatamente de uma espécie de seita que tinha um culto, que era o culto do próprio poeta, que se imaginava uma espécie de semideus. Portanto, aqui não era nada daquilo que eu estava a falar ontem em termos teóricos, realiza-se aqui em termos práticos. Ele julgava-se mesmo, ele reivindicava-se quase como um semideus. Foi um poeta, de facto, muito importante, mas, sobretudo, importante por outra coisa também. Um dos discípulos dele escreveu um livro que tem um título que hoje até assusta, que traduzido para português chama-se O Poeta como Führer, portanto, como guia, e a palavra Führer, como sabem, tem este sentido, enfim, que depois do Hitler nós já não podemos abstrair-nos dele, o poeta como Führer do classicismo alemão. Evidentemente, percebe-se imediatamente a amplitude e o alcance ideológico de um livro como este, o poeta como Führer, como guia do classicismo alemão. Mas ele, de facto, foi um grande poeta simbolista, mas também o círculo foi muito importante pelo seguinte. Primeiro, foram eles que descobriram o Hölderlin. Ou seja, o Hölderlin, como sabem, é o poeta máximo, enfim, hoje da Alemanha, tinha morrido louco. Nos últimos 33 anos da sua vida passou-os lá naquela torre em Tübingen e era sustentado por um marceneiro que o alojou lá na torre, e ele viveu ali 33 anos, louco, completamente louco, escreveu uns poemas durante muito tempo, foram chamados os poemas de loucura, ninguém percebeu o que eram aquilo, uns hinos bastante esquisitos, do poeta louco, e, portanto, até o princípio do século XX, o Hölderlin não era, nem de perto nem de longe, o poeta que é hoje, que foi descoberto posteriormente, até porque ele não estava editado. Estava editado algumas coisas, mas havia coisas importantes da sua obra a descobrir. E quem é que faz a edição, uma edição importante na altura do Hölderlin, e quem é que o descobre? Precisamente os discípulos do Stefan Georg. Um deles faz uma edição muito importante do Hölderlin, que ainda hoje corresponde ao momento em que se difunde e o Hölderlin adquire a importância que depois vem a ter. E há outro discípulo que escreve um livro que é chamado Friedrich Gundolf, que escreve um livro que é uma biografia do Goethe. E é com esse que o Walter Benjamin entra em polémica, sobretudo.
neste texto que eu estou a comentar. Esse texto sobre as afinidades eletivas do Goethe, onde o Walter Benjamin entra, eu digo Benjamin, não estranha, enfim, Benjamin é portuguesado, tanto faz, não interessa. Os alemães, como sabem, não pronunciam o J, mas é mais fácil para nós dizer Benjamin, Benjamin. Mas há um momento desse texto, não interessa, desse texto sobre as afinidades eletivas, que é o texto que estamos a comentar, portanto um texto de 24, onde ele faz, a certo momento desse texto, ele entra em polémica com esse discípulo do Stefan Georg e com a biografia que ele tinha feito do Goethe. Porquê? Porque ele acha que, primeiro, ele trata o Goethe também como se o Goethe fosse uma espécie de semideus, cuja obra principal, como de todos os grandes poetas, é a sua própria vida. Ora, é contra isso que o Benjamin se insurge. Não é? Que um poeta, seja tratado dessa maneira, em que, digamos, primeiro como um gênio, a ideia de genialidade, que é uma ideia que vem sobretudo do romantismo, não é? E depois o estabelecimento dessa continuidade entre a vida do poeta e a sua obra, de tal modo que, às tantas, ele vai-se ao ponto de dizer, que a homogeneidade entre a obra de arte e digamos, a ordem da vida no Goethe é tão importante que, portanto, esse biógrafo diz, de todas as obras de Goethe, a maior, comenta o Benjamin, seria a sua vida. E é aqui que ele entra, de facto, em polémica com o circo do Stefan Georg. E entra em polémica, primeiro, fazendo uma crítica da noção de belo, fazendo uma crítica, digamos, de toda a doutrina estética que se apropria do conceito de criação, porque, evidentemente, um artista entendido desta maneira, como um semideus, tudo aquilo que ele faz só pode ser da ordem da criação. Ou seja, e aí entra-se no domínio do teológico. Ele cria a imagem de Deus. E é isso que o Benjamin vai contrariar. O artista não cria a imagem de Deus. Ele não é um criador nesse sentido, e esse tipo de ideologia e de doutrina estética, porque aqui há duas coisas simultaneamente. O que o Benjamin quer denunciar é simultaneamente. Ele quer criticar a doutrina estética que se apropria do conceito de criação e que estabelece como princípio, como categoria fundamental o belo, mas ao mesmo tempo ele quer mostrar que isso corresponde a uma ideologia política, estão a ver? Que ele acha nefasta. E que nós sabemos que de facto é, não é? Ele teve aqui uma grande intuição. Não é por acaso que depois, durante o nazismo, um dos grandes poetas de que o nazismo se apropriou foi precisamente o Hölderlin. E foi e apropriou-se do Hölderlin através precisamente do circo do Stefan Georg. O Hölderlin não teve culpa nenhuma nisso, não teve culpa. Coitado, não é coitado, assim, não quer dizer, não quero diminuí-lo, mas ele de facto não teve culpa, quer dizer, viveu no final do século XVIII, princípios do século XIX, morreu em 1830 e qualquer coisa, por aí. Portanto, estava longe de prever o que é que seria o nazismo quase um século depois. Portanto, é completamente inocente nessa matéria. Mas, por razões um pouco ínvias, de facto, houve uma apropriação do Hölderlin pelos nazis por via deste circo do Stefan Georg. E, de facto, aí o Benjamin, em 1924, percebeu que o conceito de criação
o conceito da genialidade do artista, o conceito de gênio criador, tudo isso tinha consequências perigosas ao nível do pensamento. Consequências perigosas. E então o que é que ele vai opor 10 anos depois? Perguntemos, se ele não admite ou faz uma crítica do artista como gênio e como criador, qual é a categoria que ele lhe vai opor? Vamos encontrar 10 anos depois um texto muito curioso que se chama o autor como produtor. Como produtor. É evidente que esta noção de produtor opõe-se de maneira muito direta e de maneira muito, também, como diriam os franceses, tranchant, à ideia de criador. Porque aqui, com a noção de produtor, já se passa para um nível que supõe duas coisas. Supõe a ideia de trabalho, já não de genialidade das coisas que são produzidas, ou melhor, que aparecem, que surgem como produto da inspiração e que, portanto, caem de lá de cima da esfera divina e encontram uma forma cá na Terra por mediação do artista. Portanto, a ideia de produção supõe não apenas a ideia de trabalho, mas supõe outra coisa que é também fundamental, que é a ideia de que os próprios meios de produção, os meios sociais de produção, são importantes na obra do artista, ou para a obra do artista. E que, portanto, ele trabalha não apenas, enfim, digamos, do ponto de vista do gênio criador, tal como o Stefan Georg o concebia, o artista era aquele que vivia numa espécie de torre de marfim e estava completamente subtraído ao mundo real. Do ponto de vista do artista como produtor, ou do autor como produtor, como diz o Benjamin, o artista está imerso, digamos assim, na prosa do mundo, como diria o Hegel, no fundo, o seu estatuto não é muito diferente daquele que é o de qualquer trabalhador, que tem que ter em conta não só os meios de produção, mas também as relações de produção. Evidentemente, quando se fala em meios de produção e relações de produção, ele está aqui a utilizar novamente, mais uma vez, uma linguagem um pouco marxista, se quisermos. Eu já vos avisei que o marxismo do Benjamin é um marxismo muito heterodoxo e, sobretudo, só é seguido em determinados momentos da sua obra. Noutras, parece ele que está completamente num mundo completamente diferente daquele da teoria marxista. Mas aqui, neste momento, de facto, ele utiliza muito ainda alguns conceitos da teoria marxista e, sobretudo, da teoria marxista da arte. E esta ideia do autor como produtor vem diretamente da teoria marxista, evidentemente, e é isso que o leva a falar em relações de produção e meios de produção. E aqui já nós percebemos como é que ele chega à noção da obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica. Portanto, quando ele reflete sobre a obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica, ele não faz mais do que desenvolver esta ideia de que a arte tem uma relação direta com os próprios meios de produção e com as próprias técnicas que são do mundo de onde emerge a obra de arte. Se vocês quiserem alguma vez interromper, fazer perguntas, interrompam, porque eu também não sou muito resistente para falar tanto tempo e, portanto, se criar uma dinâmica de diálogo, eu acho que facilita as coisas. Ora, nesse texto de 34, do autor como produtor, ele vai dizer coisas espantosas, coisas interessantes. Evidentemente, ele começa por falar da literatura de tendência. E nós ontem já aludimos vagamente a isto, ou seja, aquela literatura que toma partido
e que se julga ter uma missão político-ideológica. No fundo, o tipo de literatura que correspondeu aos realismos socialistas, portanto, onde a mediação ideológica e uma certa concepção da história estão presentes, não é? Portanto, aquilo que se chamava uma literatura progressista por oposição à literatura burguesa. Bom, nós temos alguma dificuldade, e já ontem, a propósito de outra coisa, eu repeti esta arenga, alguma dificuldade em imaginar que um autor tão requintado e com um pensamento tão elaborado como o Benjamin possa entrar nesta lógica que hoje nos parece um pouco, não só ultrapassada, mas causa algum pudor e mesmo alguma resistência da literatura como tendência. Essa crença de que a literatura pode ser comprometida social e politicamente. E, no fundo, ele está aqui a falar desse tipo de literatura, que é comprometida social e politicamente. E, portanto, ele começa com um discurso que podia ser muito bem um discurso do realismo socialista. Mas depois, a coisa vai se tornando simultaneamente, progressivamente mais complicada a coisa, e a certa altura ele diz isto, onde já se desvia completamente daquilo que eram os princípios de onde parte, que é o seguinte: o que eu pretendo mostrar, e ele diz isto em jeito de conclusão daquilo que estava a dizer anteriormente, o que eu pretendo mostrar é que a tendência de uma obra só pode ser politicamente correta se também for literariamente correta. Isto quer dizer que a tendência política correta inclui uma tendência literária. Ora, esta nunca foi a concepção dos realismos socialistas. Porquê? O princípio fundamental do realismo socialista, que entre nós teve o nome de neorrealismo, portanto, baseava-se, toda a produção literária do neorrealismo, ou a produção artística do neorrealismo, baseava-se numa distinção muito nítida entre forma e conteúdo. Eram as duas categorias fundamentais dos neorrealismos, dos realismos socialistas: forma e conteúdo. E é precisamente essa distinção entre forma e conteúdo que faz com que, por exemplo, a arte neorrealista, ou a arte do realismo socialista soviético, na sua forma é um classicismo, no seu conteúdo é uma arte dita revolucionária, não é? Com conteúdos ditos revolucionários, ou que se pretendiam revolucionários do ponto de vista ideológico. Ora, há aqui uma contradição fundamental, de um certo ponto de vista, porque quando o Walter Benjamin diz que não há, o que eu pretendo mostrar é que a tendência de uma obra só pode ser politicamente correta se também for literariamente, ou seja, o que eu o que eu pretendo mostrar é que a tendência de uma obra só pode ser politicamente correta se também for literariamente correta. O que ele quer dizer, e depois vai esclarecer um pouco melhor, é que não é possível distinguir a forma do conteúdo. E, portanto, em última instância, qualquer obra que, do ponto de vista da forma, seja neoclássica, mas que, do ponto de vista do conteúdo, pretenda ser revolucionária, ou ideologicamente progressista, ela, de facto, há aqui uma inadequação que faz com que ela não se mantenha, não tenha eficácia nenhuma. Isto é, não tem inteligência, digamos assim. Ela não é inteligente do ponto de vista artístico. Porque ela, digamos, pratica uma distinção e entra numa espécie de paradoxo, que é o de utilizar formas do passado, passadistas, para coisas que querem apontar para o futuro, para um conteúdo que, no fundo, que se pretende progressista. E esta é a contradição fundamental de todos os realismos socialistas, neorrealismos, etc. Aliás, entre nós, houve uma polémica muito famosa entre o Álvaro Cunhal, que, como sabem, a certa altura também teorizou sobre a arte, e evidentemente fazia a defesa do neorrealismo. Enfim, numa altura, evidentemente, em que a ortodoxia estética ou ideológica
era muito grande, não é? E ele teve uma polémica com o José Régio, precisamente que tinha que ver com isto. Não é? A defesa intransigente dessa distinção entre forma e conteúdo e, portanto, o ataque àquilo que ele chamava também, e aí as ressonâncias de toda a teorização, enfim, do judanovismo, etc., na União Soviética eram muito fortes, daquilo que ele chamava a arte burguesa. Ele tinha lido o Lukács. Façamos-lhe justiça. Hoje nenhum político alguma vez leu o Lukács. Nem coisa que se aproxima. O Cunhal, ao menos, tinha lido o Lukács e tinha lido muito mais. E, portanto, ele cita, enfim, não sei se cita o Lukács, mas percebe-se que tinha lido. E que tinha lido e tinha assimilado. Aquilo funcionava como a ortodoxia estética dele, e ele entra em polémica com o José Régio, na altura, com um outro nome. Esses textos só se percebeu que eram do Cunhal muitos anos depois, porque ele assinava com um pseudónimo. Não sei se estava na prisão na altura, não sei exatamente. Mas foi uma grande polémica que entretanto, foi publicada. E que tinha que ver com isto, uma polémica no final dos anos 30, para aí. E, portanto, aí o nó fundamental, aquilo que constituía o problema fundamental dos realismos, e tal como eles tinham sido teorizados pelo Lukács, de quem eu falei ontem, era esta distinção sacramental, considerada sacramental, entre forma e o conteúdo, e essa distinção entre forma e conteúdo tinha legitimado toda aquela arte que para nós hoje é uma coisa relativamente estranha, que não circula, a arte soviética, que é ao mesmo tempo heroica, não se distingue muito, aliás é curioso aí, porque, digamos, essa arte soviética empenhada, do realismo socialista, no fundo, do ponto de vista formal, é igual à arte nazi. Do ponto de vista do conteúdo, digamos assim, é que não é, do ponto de vista da matéria. Isso é a forma das ditaduras todas. Que é? Isso é a forma das ditaduras todas. Pois, porque as ditaduras têm essa atração abissal pelos neoclassicismos. Exatamente. Normalmente apanham os artistas, autores, que estão mais ou menos na voga e tentam encaminhá-los a linhas, linhas de rua. Isto tem sido na história. Sim, exatamente, mas digamos, o que é curioso é esse ressurgimento sempre, para fins ideológicos completamente opostos. O neoclassicismo é, digamos, o momento quase primitivo da cena estética. É usar a linguagem conhecida. É mais fácil de entender também. Não, é usar uma linguagem que já é conhecida. Não vale a pena estarmos a mudar duas coisas ao mesmo tempo. Vamos entrar em demasiado conflito. Portanto, a linguagem é esta conhecida, claro. Depois a mensagem é esta. Ou seja, com esta linguagem eu vou passar uma outra mensagem. Sim, o problema aí, quando você está a dizer isso, no Não fundo... A literatura, não posso estar a referir ao... Sim, mas no fundo está a entrar, digamos, na armadilha que nos é lançada pela distinção entre forma e conteúdo. Exatamente. Não é? Mas nós sabemos que é uma armadilha. No fundo, a mensagem daquelas obras não é exatamente aquilo que elas pensam que é. Tem uma mensagem diferente. Elas pensam que são revolucionárias, mas não são nada revolucionárias. Em última instância, são outra coisa completamente diferente. Ou pelo menos não conseguem produzir esse efeito. Isto é, a arte de vanguarda na União Soviética era muito mais revolucionária do que essa arte, e produzia muito mais efeito do que essa arte do realismo socialista. Sim. Não é? Bom, mas aqui nós estamos a funcionar. Eu, por acaso, tive uma enorme surpresa. Nós temos ideias, mas isto é uma coisa à parte. Temos às vezes ideias, porque não conhecemos, porque aquilo que se passou nos anos 20, nos anos 30 na União Soviética, obviamente não nos chegou cá, a não ser através de uma vulgata, enfim, uma ideia absolutamente geral. As coisas não são exatamente assim, porque, repara, primeiro há ali diversos momentos e logo a seguir à Revolução de 1917 há
coisas muito importantes que se passam na União Soviética, que depois, aliás, têm uma irradiação enorme no Ocidente, e que foram apropriadas cá, muitas vezes sem nós sabermos muito bem de onde é que elas vinham. Isto é, foi um momento de grande produção modernista e de vanguarda. Logo, você acha que não? Não, concordo. Logo a seguir, a 1917. O problema foi depois, já no princípio dos anos 30. Aí é que tudo aquilo é abafado. Mas algumas das coisas fundamentais, digamos, do modernismo europeu e das vanguardas europeias, nasce ali, naquele momento, em 1917. E mesmo do pensamento, isto é, não teria havido o estruturalismo em França, nos anos 60, se não tivesse havido a linguística, o formalismo russo, nos anos 30. E, portanto, foi o formalismo russo que foi importado em 1960 por via de pessoas que se exilaram cá deste lado e que trouxeram esses conhecimentos. E, portanto, nós começámos a perceber que, de facto, o que se passava ali naquele momento, já um pouco anterior à Revolução, mas depois a seguir à Revolução, era um fervilhar de ideias enormíssimo, e com, digamos, muito produtivo mesmo, muito produtivo. Há um autor muito, enfim, que é russo e que estudou essas vanguardas e tem a vantagem de ter vindo viver no Ocidente, na Alemanha, muito novo, e ter sido professor ainda, depois de ter voltado à União Soviética, ter sido lá professor de linguística, e hoje é um grande filósofo alemão, mas de facto a primeira língua dele é o russo, e ele dá uma ideia completamente diferente daquilo que foi a história da arte russa desde a Revolução. Chama-se Boris Groys, não sei se vocês conhecem este nome, ficou aqui com o nome, se vocês... Eu sei que não há nada em português, há em francês, ele não está muito traduzido, em inglês, há um livro em inglês muito interessante dele, chama Art Power. Digamos, ele mais o Sloterdijk já vocês ouviram falar, que é um filósofo alemão provavelmente o mais conhecido, um indivíduo, enfim, um pouco provocador, que é assim uma espécie de estrela numa constelação da qual faz parte este, o Boris Groys, e outro chamado Hebel, que são pessoas em Karlsruhe e têm sido responsáveis, aliás, pela realização de exposições muito importantes. Muito importantes, porque são exposições simultaneamente, portanto, de mostra de arte, mas que correspondem a um pensamento, portanto, coisas que têm um alcance teórico muito forte, como seria normal em filósofos. E este, em inglês, encontra se calhar um ou dois livros, mas sobretudo este Art Power é muito interessante. Tem lá um texto, por exemplo, sobre o que é o contemporâneo, sobre o que é o Museu de Arte Contemporânea, que é um texto dos mais interessantes que nós podemos ler, sobre aquilo que ele acha que é um paradoxo, que é um museu de arte contemporânea, porque o museu, por definição, não deveria alojar o contemporâneo, e o que é isso de contemporâneo, ainda por cima, em alemão contemporâneo, é a mesma palavra que significa Zeitgenossen, ou seja, camaradas do tempo. Portanto, a palavra alemã para dizer contemporâneo, traduzido à letra em português, seria camarada do tempo. Ou seja, aquele que vive no mesmo tempo e, portanto, é camarada por causa disso. Bom. E ele tem um livro que está traduzido, que encontram em francês, que é interessantíssimo, que se chama Stalin, obra de arte total. Stalin, obra de arte total. É interessantíssimo. É interessantíssimo. Como sabem, a obra de arte total é um conceito que nasce com o Wagner. É um conceito romântico, não nasce com o Wagner, mas depois encontra a sua expressão máxima com o Wagner. O Wagner, lá em Bayreuth, o que quis fazer foi, portanto, todo o seu projeto era a criação de uma obra de arte total. E o que era a obra de arte total era a obra de arte que integrava em si, que fazia a síntese de todas as artes. No fundo, a ópera wagneriana correspondia a essa obra de arte total. Bom, aqui também, desculpem lá eu estar sempre a fazer estas passagens um pouco que eu acho que se justificam. Quando o Wagner, como sabem, também é um daqueles autores que depois o nazismo se apropriou, ainda muito mais do Hölderlin,
E o que o nazismo quis fazer foi a política como obra de arte total. Portanto, a ideia de obra de arte total acaba por ficar contaminada pela política nazi. O Goebbels refere-se explicitamente a isso. À política como obra de arte total. E entramos aí, evidentemente, na questão da esteticização da política de que fala o Benjamin, mas nós voltaremos a isso amanhã, quando vermos o texto sobre a obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica. Ora, tudo isto, já não lembro muito bem de onde é que eu parti, mas, digamos, o princípio aqui, digamos, esta frase do Benjamin, que introduz, desloca um pouco a questão, de onde ele parte, que é o da arte de tendência, ou da arte engagée, da arte comprometida, e de repente ele diz isto, não há, que desloca completamente a questão. Não há uma obra de arte que seja politicamente correta, se também não for literariamente correta. E, portanto, o que ele desfaz, o que ele pratica, é toda a ideia de que a forma se possa separar do conteúdo. São indestrinçáveis, não é possível separá-las. E, portanto, se uma coisa não entra numa relação de adequação com a outra, há qualquer coisa que na obra de arte falha. É isso que ele quer dizer. E depois, mais à frente, e por isso ele diz, concluo por isso, que a tendência política correta de uma obra inclui a sua qualidade literária, porque inclui a sua tendência literária. E, portanto, partir do debate estéril em torno das relações entre tendência e qualidade da literatura. Poderia ter partido de um outro debate, ainda mais antigo, mas não menos estéril, o das relações entre forma e conteúdo, em particular na literatura política. Esta questão tornou-se suspeita, e com razão. Aqui está. E depois, mais à frente, ele diz o seguinte, e, portanto, continuando a desenvolver esta ideia, ele diz, em vez de perguntar, às tantas ele diz que aquilo que é pertinente, que se torna pertinente para analisar esta questão do autor como produtor, em vez de perguntar qual é a posição de uma obra face às relações de produção da época, entra em concordância com elas, é reacionária ou aspira à transformação da época, é revolucionária? Em vez desta pergunta, dizia eu, ou pelo menos antes dela, quero propor-vos uma outra. Ele aqui fala diretamente para um auditório, porque isto é uma conferência. Quero propor-vos uma outra. Assim, antes de perguntar qual é a posição de uma obra literária perante as relações de produção da época, gostaria de perguntar qual é a sua posição dentro delas. Vamos ver o que é que isto significa. Em primeiro lugar, ele utiliza, de facto, uma linguagem que nos induz um pouco em erro, porque quando fala em relações de produção, nós parecemos estar em pleno discurso marxista e parecemos estar a embarcar na ideia que é a dos realismos socialistas, do realismo socialista, do neorrealismo e da visão marxista, pelo menos um certo marxismo mais primário, da arte, que é a arte é um reflexo da sociedade, não é? Ou, para utilizar as categorias marxistas, há uma relação entre a infraestrutura, portanto, as relações de produção, e a superestrutura, que é o plano onde se situa a obra de arte. E, portanto, uma determina a outra. Há uma relação de causa e efeito ou de sobredeterminação. E é por isso que, desse ponto de vista, e falando de uma maneira menos abstrata, diz-se que a arte, portanto, isso poder-se-ia traduzir desta maneira, a arte reflete a sociedade, ou a arte reflete as relações económicas, essas coisas todas, que vocês certamente conhecem essa linguagem. Ora,
O Benjamin diz outra coisa um pouco diferente. Ele vai pôr em questão esse a priori da teoria marxista, dizendo, em vez de perguntarmos qual é a posição de uma obra face às relações de produção da época, devemos perguntar qual é a posição de uma obra literária perante as relações de produção, qual é a posição de uma obra literária, mas aqui a obra literária serve para toda a obra artística, dentro das relações de produção da época. Não perante elas, mas dentro delas. O que altera completamente a questão. Portanto, já não se trata de verificar que a obra reflete aquilo que se passa na sociedade em termos de relação de produção, mas que a própria obra faz parte de todo o complexo das relações de produção, está no interior dessas relações, portanto não está no exterior delas, refletindo-as, está no interior delas, e é produzida nessa lógica onde, digamos assim, a superestrutura já não determina, ou melhor, a infraestrutura já não determina a superestrutura, mas a infraestrutura é o mesmo que a superestrutura. Equivalem-se. Ou seja, a obra de arte está no mesmo plano das próprias relações de produção. O que é que isto significa, no fundo? Significa que a própria obra de arte é capaz de produzir um significado que não é mera reflexão daquilo que lhe é exterior. Estão a ver? Significa que se a obra, por exemplo, utiliza as técnicas que são próprias da modernidade, os próprios meios técnicos que são próprios, que nascem naquele momento, e aí vamos dar à obra de arte na época o texto da obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica, ela não se limita a reproduzir, digamos, a consciência ideológica que é subjacente a esses meios, ela utiliza-os e faz obra desses próprios meios. Estão a perceber? O que é que isto significa? Ela intervém dentro do próprio... Intervém dentro do próprio, exatamente, ela intervém. E, portanto, ela utiliza... Isso é só a função da arte, no fundo. Sim. É uma das funções. Sim. Portanto, na circunstância, e aqui, para ele chegar à questão da técnica, a arte não reflete a sociedade técnica do seu tempo, a arte, ela própria, é produzida a partir dos meios técnicos do seu tempo. Estão a ver? É uma coisa completamente diferente. Portanto, se a técnica era uma espécie de ideologia da época, do ponto de vista marxista, mais primária, digamos assim, a arte refletia essa ideologia. Aquilo que o Benjamin está a dizer, não, ela não reflete, não se limita a refletir essa ideologia. Ela produz-se no interior dessa ideologia e, portanto, ela tem uma relação de consubstancial, a relação dela com a técnica é consubstancial. Quer dizer, e aqui a ideia da revolução, e nós podemos perceber isso, a ideia de uma arte revolucionária, tem a ver precisamente como é que ela utiliza estes meios técnicos. Como é que utiliza estes meios técnicos? O Matisse, ele tem um livro que é os escritos sobre a arte ou a pintura, e ele fala que o artista, o melhor artista ou o bom artista é aquele que trabalha com os meios do seu tempo. Pois? Sim, claro. Tempo e utiliza o que está à sua volta. Acho que... Sim, é evidente, mas repara, quer dizer, o Matisse, quer dizer, este texto é de 1924. Apesar de tudo, há aqui uma pequena diferença. O debate na época era outro, não era o mesmo debate que o debate na época era outro. E este texto intervém muito diretamente sobre um debate próprio da época, o debate de que modo é que se entendia, por exemplo, a questão da arte de tendências, da arte que tinha um alcance, que queria ter um alcance político e que queria ser uma arte interventiva. Mas isso não será um maneirismo? Maneirismo porquê? Não sei, tipo, a fazer à maneira de... Não. Dos outros? Não, acho que não tem nada a ver com isso. Sinceramente, acho que não tem.
Não tem. O que há aqui é a percepção muito nítida de algo novo que está a surgir e que determina não só as próprias condições em que a obra de arte é feita, mas determina o próprio trabalho do artista. E isso de novo que está a surgir são os meios técnicos e são, digamos, todas as condições modernas em que a arte está a ser produzida. E isto percebe-se melhor se nós regressarmos ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, mas deixa-me eu ver se depois isto leva-me a digressões e nunca chegamos a fim de nada. Temos aqui um exemplo, às tantas ele diz o seguinte, temos aqui um exemplo flagrante do que significa fornecer o aparelho de produção sem o transformar. Transformá-lo significaria derrubar mais uma vez uma das barreiras, superar mais uma vez uma das contradições que põem entraves à produção dos intelectuais. Portanto, esta ideia é muito clara no que ele diz. A obra não apenas trabalha com os aparelhos de produção, mas ela transforma-os por dentro. Não se limita a ser um reflexo deles, e só nesse sentido é que ela é, digamos assim, revolucionária, na condição de ela própria os transformar. Ou seja, de exercer um trabalho no interior dos meios de produção e não apenas perante os meios de produção. Isso era o que os realismos socialistas, ou todos os realismos faziam. Não é? Havia todas as novas condições técnicas, todo um novo mundo, todo um novo mundo a surgir, e, no entanto, o que é que eles faziam? Arte neoclássica. Está a ver? Arte neoclássica. Fazemos um intervalo agora? Fazemos.